Olá, irmãos, a paz de Deus, Emerson Eliel aqui. Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre uma questão bem interessante, irmãos. Fica aqui no canal e se inscreva aí, quem não é inscrito, já dê seu like. Paulo Júnior, o que acontece? Ele fez um culto, na verdade, é onde ele utilizou o culto inteiro para citar algumas questões da congregação, né, da congregação cristã no Brasil. Ele criou ali todo um estudo, por mais que foi feito, dá a entender que até por outra pessoa, não foi ele. Tinha algumas coisas certas que a gente concorda, que precisa acertar, algumas coisas que já foi acertado, embora ele não mencionou, fala como se estivesse daquela maneira ainda. Mas o que ele faz? Vou te falar uma coisa, vou te mostrar, veja um pedaço desse áudio. Esse também é o momento das contribuições. Você pode contribuir pela chave Pix que está ali. Deve estar também no visor aqui. Aquele que é de fora e acompanha a nossa programação e quer contribuir conosco, também pode contribuir aí. Paulo Júnior cria um público. Todo o sistema, quando a gente fala de uma religião, uma instituição, ele cria um público. Ele criou esse público dele. É o público dele, que é das pessoas que gostam do jeito que ele prega. Muitas vezes coloca ali ameaça, coisas para pôr medo, né? Situações de medo. E porque isso aí você cria um cabresto, né? Um cabresto no povo. Você consegue amarrar as pessoas a essa ideologia, a ele e à instituição dele. E o medo ele é importante dentro de uma instituição para prender esse povo ali dentro. Ter medo de sair, o medo de pensar, de ter a sua própria maneira de pensar, a sua ideia, né? Medo de ser livre. Depois que crê em Jesus Cristo, a pessoa ela é livre, não tem amarras de ninguém. Os laços são promovidos, às vezes, de acordo com o que é a intenção da pessoa. Veja bem, ele mesmo fala sobre aí a contribuição, né? Ele vai falar nesse vídeo sobre contribuição e você vai entender o que eu quero dizer para você aí sobre religiosidade, quando eu falo sempre para você e sobre as questões das instituições, que às vezes você tende a direcionar o seu pensamento mais à instituição, a um humano, do que propriamente dito a fé em Jesus Cristo. Ele vai criando o seu público, vai criando a riqueza, né? Vocês vão entender que é assim um jeito de crescer assim materialmente para poder avançar, mas o avanço dele está mais ligado à instituição, a ele mesmo, a um poder, uma maneira de se apresentar, aí, crescer se aparecendo de alguma maneira. De onde você está assistindo. Ou você pode pegar os envelopes e vir até a frente. Pode, por favor, contribuir. Volta. Veja que ele colocou ali, né? Com certeza esse momento foi um momento de música, aquelas músicas mais tristes, mais calma, que deixa a pessoa para ir lá fazer a doação, levar um envelope lá na frente, ou pegar o celular e fazer um Pix, talvez. E tem outras instituições que vai passar com aquele negócio na sua frente, assim, na sua mesa, se você tiver lá no seu banco, né? Se você tiver lá sentado, eles colocam ali na tua cara para você pôr o dinheiro. Se você não pôr, fica estranho, claro, né? Porque se levou um negócio para você não colocou, o irmão do seu lado coloca, sempre coloca e você não. Isso aí é uma maneira de forçar, inclusive com aquelas músicas. Como você sabe, eu estive essas 2 semanas pregando na Europa em 2 conferências, uma na França e outra na Itália. Foram bênçãos, foram dias maravilhosos. E veja que ele fala da grandiosidade, né, dele ter feito as viagens, né, que ele foi para não sei na onde. Ali ele vai falar sobre tudo que já aconteceu, né, sobre a arrecadação, que ele esteve na Itália, né, esteve na França, e ali são países que já são ricos, né, pessoas que têm dinheiro, então a arrecadação nesses países são maiores, e ele vai ganhar vai promover a sua imagem nesses lugares. Ele já falou logo depois da arrecadação, né, que ele fez ali, que para a pessoa levar o seu dinheiro, né, e para promover assim uma situação de mais gratidão. Eu estou ajudando, estou contribuindo para a obra crescer, né, ou para a instituição. Estou vendo um progresso nas coisas de Deus, né, mas é ele que foi lá, seria uma, posso dizer, uma missão
Por que que ele não vai em outros países, então, que tem necessidade mesmo lá na África, lá no interior da África? E muitas vezes esses pessoal que fazem isso, às vezes nem se aparece nas mídias. Então lá nesse momento tem gente lá nesse tipo de missão. Não tá lá na França, nos hotéis, comendo comida chique, né? Nesses lugares todo luxuoso, sendo bajulado por pessoas. Então essa é a diferença de uma pessoa que está lá na Ucrânia nesse momento, está lá num países em guerra, em situações difíceis, e esses outros se promovendo em lugares, né, que tá tudo tranquilo, lugar que tá, né, só vai para fazer uma convenção, fazer uma palestra, né, render um pouquinho. Juntamente com esse projeto, Conferência Old School. Estamos há menos de 2 meses. Essa que tem se tornado uma das melhores e maiores conferências do Brasil, realizadas aqui na cidade de Franca. O internauta, não deixe de participar, por favor. As vagas estão se esgotando para você que é de fora. E para você que é aqui de dentro, você precisa fazer também, ok? Por quê? Deixa eu te dizer, aí começa aquele negócio. A gente já sabe, a gente é pastor há muito tempo, né? Nossa, mas vai cobrar do membro da igreja? Primeiro. Aí segundo, a gente tem a equipe que separa para trabalhar lá, né? O staff. Nossa, mas vai cobrar de quem vai trabalhar? A última conferência, a gente teve um prejuízo de 35 mil reais. E por que que a igreja, nossa, tem que pagar a inscrição e quem vai ajudar? Para ter o privilégio, idade como essa, que é fim de linha, protagonizar um evento dessa estrutura. Assim, sabe? Aí ele vai falar de um prejuízo que teve, né, de um evento, né, e como se a pessoa que estava ali, ela sentisse necessidade em ajudar para não acontecer esse prejuízo de um evento que ele criou, que a sua equipe criou. E teve um prejuízo ali de 35 mil reais. Se teve um prejuízo de 35 mil reais, ele tem que arcar com esses 35 mil reais, porque ele tem condição. Não é colocar esse peso no povo. É um evento que não tem necessidade nenhuma de criar 35 mil reais de prejuízo. 35 mil reais, o que ele teria fazendo, né, na cidade, aí ajudando, o povo ajudando. E ele está falando de um evento que teve esse prejuízo. Por quê? Para criar um impacto no povo, o povo sentir obrigação em ajudar. Veja que às vezes ele é um tipo de pessoa que não concorda quando a congregação ela gasta o dinheiro em construção. Eu também não sou muito. Eu posso discordar, todo mundo pode, irmãos, entender, ter as suas opiniões próprias. Eu discordo às vezes de congregações luxuosas, de envolver o dinheiro do povo, criar uma coleta única, por exemplo, para ser separado o dinheiro que era para ajudar o povo, que às vezes tem povo passando necessidade, e não é só povo que está ali dentro da igreja todo dia, às vezes tem um que está quase parando, ou parou, ou foi disciplinado. Porque foi disciplinado, porque cometeu um erro, acha que tem que passar fome. Não, tem que ajudar todos, depois ver se dá para construir mais uma igreja, se essa igreja precisa ser luxuosa ou se ela pode ser só grande, com uma fachada simples, e depois vai melhorando conforme as bênçãos vêm, né? Vem assim, a arrecadação vem de alguém que tem mais condição e aí vai melhorando e vai construindo uma igreja melhor, com ar-condicionado, né? Com um lugar mais confortável, por que não? É louvável você ter um lugar de conforto para adorar a Deus, mas também tem que atender às necessidades. Então o que acontece? Eles criam inventam a sua moda, suas coisas, esses pastores, às vezes você vê que eles alugam as igrejas, às vezes até alugam os lugares, às vezes nem tem lugar direito, não progride em lugar para outros congregar, é tudo longe, eles vão lá longe ver o pastor Paulo Júnior, porque depois que aceita que ele é certo, que ele é correto, vira uma idolatria. Então, vão longe, não tem uma igreja, por quê? Porque fica inventando esses eventos, eles ganham, separa para si uma porção maior, entendeu? É complicado. Você vai entendendo isso daí conforme você vai vendo as falas deles mesmo. Aí você vai pagar quanto? Eu acho que quanto que é a inscrição? 150? 150. Quem vai vir de Manaus? 2.500 de avião, hospedagem 4, 5 dias, vai pagar uns 800, comida mais uns 200, 4 pau. E você está reclamando de pagar 150? Se você tem esse coração, eu te aconselho a não ir. Você não entendeu o reino de Deus. Ele fala que é 150 reais para estar lá. 150 reais para um povo que ganha um salário mínimo. 150 reais nos dias de hoje. É difícil
para ele tá muito pouco, né? Porque por isso que ele fala, nossa, se você não acha pouco R$ 150, então você não entendeu. Olha para quem que ele tá falando. Se você acha pouco R$ 150, você não entendeu o reino de Deus. E reino de Deus não é. Olha, procura na escritura o que que é reino de Deus. Não é casa, não é bens materiais, não é nada disso. E ali ele vai criar uma situação para te pôr em pensamento. Nossa, eu não sou crente mesmo, hein? Tô achando que R$ 150 é muito, eu vou dar esse dinheiro. Aí ele vai lá e vai ajudar porque tem uma pressão em cima do povo. Veja só que situação. Ele vai criar essa pressão. A congregação eu nunca vi criar uma obrigação, na verdade, desde que eu congrego, eu nunca fui obrigado a deixar dinheiro lá, nunca me senti obrigado, ninguém sabe se eu dei, se eu não dei, mas não tive essa obrigação de ficar ali, né, entregando dinheiro. E quando cria-se um evento, cria-se vai ter uma reunião da mocidade, vai ter um grande ensaio e vai ter uma lotação, até onde eu vi, nunca vi. Eu, às vezes, ajudava né, ali, vai ter a lotação, né, vai ter o ônibus, ajudava no ônibus, mas às vezes eu não tinha condição de ir, ficava com vergonha de falar que eu não tinha dinheiro, eu não ia. Mas se eu falasse que eu não tinha dinheiro, eu ia do mesmo jeito, porque outros contribuíram, entendeu? Outros ajudaram ali, mas você vê que eles criam. Aliás, se for para vocês fazer uma lotação, irmãos, e achar que não tá dando, que tem que cobrar do irmãozinho ali, que o irmãozinho tá indo de graça, então nem faça a lotação. Nem faça, porque nunca foi assim. Tem lugares que nunca foi assim, então é um mau exemplo. Olha que péssimo exemplo. Fazer você. Ah, então se você acha pouco R$ 150, então você não entendeu o reino de Deus. Veja bem que situação. Não deveria ser de graça? Se ele vai lá numa convenção, esses eventos todos, não deveria ser de graça? Um cantor ir lá cantar as coisas de Deus, falar as coisas de Deus, para ter uma entrada lá, não deveria ser de graça esse lugar? Ué. Ele vai ganhar, é claro que tem que subsidiar, porque ele também vai ter seus custos, mas você vê situações aí de horrores de valores, né? E quem não paga não entra. É assim. Franca tá sediando, gente. Tem ideia do que é isso aqui? Então, por favor. Então, abra sua mente. E se escutar tititi murmurando, eu chego lá, tá? Eu não sou esses pastor panaca, boboca, bolha, bobão. Vem quente que eu tô fervendo. Coisa que me causa náuseas é picuinha, fofoquinha, coisa. Isso aí eu tenho urticária. E eu fico sabendo, não pense você não. Porque tudo passa por mim. O Senhor, ele é gracioso, ele não permite. Judas, traidor. Aqui ele já passa a fazer umas ameaças, né? Aí você vai ver que é uma ameaça. Aqueles que discordar do evento, discordar de pedir dinheiro, de alguma coisa, já está ameaçando antes de acontecer, porque ele sabe que vai ter as críticas. Então ele vai criar uma ameaça, uma maneira de pôr medo nas pessoas, né? Porque às vezes as pregações são baseadas no medo, e você vai ver que é uma ameaça para você pagar. Igual você, no dízimo, questão das outras igrejas, eles falam que não é obrigado, mas se você não der, você está transgredindo um mandamento, talvez você não vai nem entrar para o céu. Não, você não é obrigado a dar, mas se não der, né? Aí já viu. Não, você não é obrigado a dar, eu não vou lá forçar a pegar seu dinheiro e dar. Mas se você não der, você não entra no céu. É isso aí. Você não tem vida eterna. Você está transgredindo um mandamento de Deus. Esse tipo Você vai ver aí que eu criei um meme sobre isso aí. Dá uma olhada aí. Olá, paz de Deus, irmãos. Observe a fala desse pastor. Ele disse que os que não deixam dinheiro na igreja são infiéis a Deus. E no final ainda jogou uma praguinha. Eu quero fazer uma pergunta simples para o senhor. Um membro da igreja diz assim: eu já pago o dízimo, para que dar oferta? O que o senhor responderia? O dízimo é um mandamento bíblico e a oferta também. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário. Em que ponto o dízimo é voluntário? Você disse que é voluntário, o dízimo. Se é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso. É porque assim, o irmão que ele vai dizimar, ele não é obrigado. Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. Do ponto de vista que você falou, está certo em ser voluntário, porque Deus não obriga, Deus fez seres humanos de livre e espontânea vontade, e é por isso que alguns decidem ser infiel. Eles decidem, é uma escolha, mas só que é uma escolha que vai trazer consequências, com certeza. E você vai ver agora falar sobre o dízimo, esse homem falando sobre dízimo. Dá uma olhada nesse vídeo. Mas o ensino decorrente da israelização da igreja, a imposição da obrigação do dízimo, a imposição
da obrigação do dízimo. O dízimo judaico aos crentes como um dever legal. Há igrejas que, se a pessoa não der o dízimo, ela é expulsa da igreja. Há igrejas que têm uma lista com o nome das pessoas. E eles preenchem um quadradinho. Então todo mundo vê se você está sendo fiel à lei de Deus. E no envelope está escrito assim: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? É o templo que foi consagrado, você esqueceu? O templo foi consagrado, ali é a casa do tesouro. Então traga o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então, o dízimo se torna uma obrigação cristã, quando o Novo Testamento nunca ensinou isso. Isso é, mais uma vez, uma expressão da israelização da igreja. É claro, nós os crentes sabemos das nossas responsabilidades. Claro que quando nós vemos necessidades na igreja, nós queremos cooperar. E temos sido fiéis nisso. Vários irmãos aqui na igreja, muitos irmãos aqui na igreja, mensalmente trazem suas ofertas. Sem isso, a igreja não se sustentaria. Sem isso, a igreja não poderia prosseguir. E essa era uma prática das igrejas antigas. Elas faziam isso, traziam suas ofertas para suprir as necessidades dos ministros, para suprir as necessidades dos irmãos carentes, para suprir as necessidades da igreja. Isso era feito, mas isso era feito não como uma obrigação legal, como obrigação levítica, como parte da lei mosaica. Não, isso era feito espontaneamente, livremente. O Senhor concedia graça à sua igreja e tocava no coração do seu povo. E o seu povo, então, movido por aquele toque de graça e de generosidade, o seu povo, então, se mobilizava e trazia recursos para suprir necessidades muito maiores, às vezes, do que a porcentagem imposta pela lei levítica. O apóstolo Paulo fala que os crentes da Macedônia deram além das suas posses para suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Deram além das suas posses e eram pessoas pobres. E ele fala que isso aconteceu porque a graça de Deus se manifestou na vida deles, não por imposição da lei mosaica, não por imposição de princípios levíticos. E é isso que deve acontecer no nosso meio. Os irmãos devem trazer as suas ofertas, não por imposição legal, não por sermos o Israel debaixo da lei mosaica, não, mas como resultado da ação de Deus no coração dos irmãos, a ação livre de Deus, de modo que essa oferta seja uma oferta espontânea, alegre, generosa, dada de boa vontade, movida, realizada por causa da ação, do agir de Deus no coração de vocês, que move esse mesmo coração, que moverá esse mesmo coração para realizar esse ato, mas não por imposição da lei mosaica ou outras coisas semelhantes, como a profecia de Malaquias. Então você vai ver essa imposição, essa situação que é gerada dentro da igreja. Pode até falar que se você não der, você faz parte da salvação. Eu já vi até a congregação errar nisso e falar que dar o dinheiro vai fazer parte da salvação. Não é bem assim que tem que falar. Não é bem assim que são as coisas. São coisas do coração. E aí, independente, você não vai criar créditos com Deus, porque não é isso que ele vai avaliar da pessoa. Esquece, não tem nada a ver com quanto de dinheiro você deu, se você deu o seu coração, se você teve uma pressão psicológica, não é isso que ele vai avaliar. Mas você cria uma situação de medo nas pessoas, que isso, obviamente, gera pessoas ali, os pagantes, né? Aqueles que vão dar dinheiro e, às vezes, até do que não tem. Eu não tolero. E esse tipo de conversinha? Aqui não. Acontece. O fermentinho. Mas antes dele levedar, acontece uma amputação. Membro necrosado tem que amputar e jogar fora. Senão atrapalha o corpo. Amém? Agora eu fui Paulo Júnior, né? Tava muito engraçadinho, né? Alguns aqui serão envergonhados, e sobretudo obreiros. Reveja o seu chamado. Se você é um simples limpador de banheiro, até um pastor, reveja o seu chamado. Aí ele começa a ser aquele cara rígido, né? Aquele cara que ele percebe que ele tem que ser um pouco daquele lado, né? Já mostrar lá, porque teve a parte pedindo dinheiro, então ele tem que mostrar aquele lado rígido dele, que vai pegar a pessoa que estiver falando mal, né? E volta a descer o chicote, né? E falar daquelas pessoas que tá ali, né? Precisa rever até seus cargos, se você está criticando, ou seja, porque já pode tirar a pessoa do cargo. Ele já está falando ali de cortar o membro, né?
amputar ali a pessoa da igreja. Então já começaram a se cuidar do cargo, desde do simples limpador de banheiro, ó. Simples limpador de banheiro, como se fosse, é coisa simples, que ali não precisa limpar, né, irmãos? Não tem que ter uma igreja limpa, né? Isso aí não é importante. E aí, ou até o pastor, porque também é uma ameaça para ele ali, outro pastor, de tecer uma crítica ou falar alguma coisa. Na congregação eu vejo já pessoas falar assim, né? É, Luiz Franciscão falou sobre ter hierarquia na igreja, né? Que não deveria existir, mas acaba existindo. Mas às vezes tem pessoas lá no interior que, né, sempre que vai orar, ora por aqueles que limpou a igreja, por aqueles outros de cargo, né, que tá de porteiro. E ele ora como se fosse tudo junto, porque tem irmãos aí, por mais que você quer generalizar, tem pessoas da congregação que atende culto todos os dias, aquele, né, e vai, atende as pessoas, são pessoas dado assim, entregues ao ministério, por mais que às vezes isso está ali, né? Às vezes ele criou nele que ele precisa atender aquilo ali, né? Às vezes ele está cansado e poderia deixar, Deus não ia achar ruim com ele se ele deixasse, falasse, eu não aguento, eu vou deixar para outro, embora os irmãos vão chamar ele de que ele pecou, que ele fez coisa errada, mas às vezes ele está cansado, ele vai levando esse ministério até o final da vida dele. Mas ele sabe que se ele pudesse deixar e fosse lá só para limpar a igreja, ele ia estar melhor, porque ele está cansado às vezes de batalhar ali com pessoas falando, com outros irmãos perseguindo, pessoas do outro ministério, de cargo superior a ele. Quantos relatos eu já não vi? Meu pai foi tão perseguido, né? Porque outros anciãos, às vezes mais velhos, perseguem outros que são mais favorecidos por nomes e por dinheiro, persegue aquele outro. Então isso no meio do cristão existe muito. Não dá para negar, falar que eu estou falando mal, mas não é. São seres humanos, existem essas coisas, por isso que tem que orar por todos. Aí você vê um homem desse na posição dele, ninguém pode falar mal dele, né? Ninguém pode falar um do que ele está falando ali, da ideologia que ele está criando. Ele cria ameaças. Então, por isso eu digo para você, ok, ele viu os erros da congregação, mas primeiro ele tem que tirar a trave do olho dele, né? Ver as situações que está aí no mundo, as situações financeiras e a situação do povo em geral, começar a anunciar o evangelho de uma forma mais simples, mais humilde. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe grandemente, irmãos. Se inscreve no canal, aquele que não é inscrito, dê o seu joinha e compartilha para estar ajudando aí o canal a crescer e a gente está levando a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho como ele é, a todos. Deus abençoe grandemente. A paz de Deus.